Lula está descontrolado, movido talvez por um espírito de vingança mais forte do que a gente imaginava. Ele quer porque quer destruir a economia do país. Uma economia que, se não era assim às mil maravilhas, tampouco era um desastre absoluto, como que se vê hoje na Venezuela e na Argentina dos governantes luloafetivos. Mas, como já dizia o poeta, no meio do caminho tinha um banco central. Tinha um banco central no meio do caminho. Um banco central comandado por Roberto Campos Neto. Como o próprio nome diz, neto do lendário Roberto Campos, que a esquerda nacionalista lá dos anos 70 chamava pejorativamente de Bob Fields. Na conta desse desastre todo, não se pode esquecer ainda da responsabilidade dos intelectuais, dos economistas da Unicamp, sempre à procura de um fantoche idiota o bastante para pôr as suas experiências macroeconômicas em prática. Ainda no evento, no Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a fazer duras críticas à independência do Banco Central e à taxa de juros. Pode parar! No meu vídeo de ontem, foram muitas as reclamações dos espectadores que não suportam ouvir a voz de Lula. Então hoje vamos assim, sem ouvir as estultícias de Lula, naquela voz rouca, e aí eu sou obrigado a concordar com você, espectador, repugnante. O fato é que Lula escolheu o Banco Central, administrado por Roberto Campos Neto, por sua vez nomeado por Jair Bolsonaro como o inimigo número 1 do governo petista. E aí, meu amigo, aí já era. Aí o gabinete do ódio lulista se pôs a trabalhar para infernizar a vida de Roberto Campos Neto, na esperança de que ele peça demissão. O jogo é sujo. Aqui, por exemplo, vemos um ardiloso Lula dizendo que Roberto Campos Neto deve explicações ao Congresso. E o pior é que não dá para confiar nada da bancada do PL, né? A garota de recados do PT foi além e falou até em exoneração, em demissão do presidente do Banco Central, que, se Deus quiser, fica no cargo até 2025. O mais irônico disso tudo é que ela pede a demissão de Roberto Campos Neto por incompetência, sendo que a política de juros não populista durante a pandemia e principalmente no pós-pandemia foi justamente o que permitiu que o Brasil tivesse uma inflação inferior até mesmo à dos Estados Unidos. É muita desonestidade, né? Mas calma que tem mais, sempre tem mais. Em defesa do chefinho, Gleisi Hoffmann, aquela, disse basicamente que o Banco Central é tigrão com o PT, mas era tchutchuca com o Bolsonaro. Quando é que essa gente vai conseguir esquecer o Bolsonaro, hein? Mais do que isso, quando é que essa gente vai reconhecer que o Bolsonaro pode até ter errado em várias coisas, mas na economia ele só acertou? Agora veja essa manchete aí, com mais uma fala recente de Lula sobre o Banco Central. A gente poderia nem ter juro. A frase é de uma estupidez tão grande que eu nem sei por onde começar. Lula faz de conta que não sabe como se dá a formação da taxa de juros. Ele faz de conta que é um número assim aleatório. Lula faz de conta que não sabe para que servem os juros. Lula faz de conta que não sabe que, sem uma taxa de juros responsável, a inflação atingiria níveis argentinos em 6 meses e venezuelanos em 1 ano. Ou será que é exatamente isso que ele quer? Pior, Lula já está à procura, ou melhor, à caça, de um bode expiatório novinho em folha para o fracasso das suas políticas econômicas. Ele sabe que o Banco Central hoje é um obstáculo à ruína que ele e os seus tecnocratas malucos querem promover no país. O Banco Central é hoje uma ilha de responsabilidade em meio a um oceano de decisões que já se provaram desastrosas no passado, mas que Lula quer repetir no Brasil. E eu posso estar enganado, mas eu acho que ele faz isso por vingança. Por vingança de você, brasileiro. Você que celebrou quando Lula foi para a cadeia. Você que saiu às ruas para pedir o impeachment da Dilma. Você que no dia 7 de setembro se vestiu de verde e amarelo
Você que faz parte dos 49% de eleitores que rejeitam incondicionalmente o PT e o seu populismo econômico de extrema esquerda. No meio dessa briga toda, uma surpresa: o poste Fernando Haddad, teoricamente ministro da Fazenda, mas só teoricamente mesmo, tentou pôr panos quentes na briga de Lula e do PT contra Roberto Campos Neto e a política de juros do Banco Central. Não que isso tenha muita serventia. Haddad não manda nada, nunca mandou, nem no PT, nem no seu próprio ministério. Tanto é assim que, ignorando a bandeira branca de Haddad, Lindbergh Farias, lembram dele? Correu para o Twitter e, todo orgulhosão, se vangloriou de ter convocado Roberto Campos Neto para explicar a política de juros do Banco Central. Talvez o namorado de Gleisi Hoffmann não saiba ou não tenha entendido, mas o Banco Central já explicou por que manteve a taxa básica de juros em 13,75%, por causa da vontade petista de gastar e de imprimir moeda como se não houvesse amanhã, como se não houvesse inflação. Aí talvez você esteja se perguntando: mas uma taxa de juros bem baixinha não seria bom? Não estimularia o consumo? Não aqueceria a economia? Sim, e esse é justamente o problema. O Brasil não tem capacidade de produção capaz de acompanhar um aumento exagerado no consumo. Se os juros forem diminuídos na marra, como quer Lula, nos primeiros meses será uma maravilha, mas o efeito em cascata dessa esbórnia é avassalador. Inflação, desemprego, miséria. Em uma palavra, Venezuela. Lindbergh Farias convocou Roberto Campos Neto para se explicar. Ótimo! Se ele aceitar o convite, aposto que explicará tintim por tintim, talvez até usando algumas das frases do avô que sobre o PT mesmo disse. O PT é um partido de trabalhadores que não trabalham, estudantes que não estudam e intelectuais que não pensam. E eu poderia ficar horas aqui só citando essas frases geniais de Roberto Campos sobre essa vanguarda do atraso que é a esquerda. Mas voltando, Roberto Campos pode até explicar minuciosamente a política de juros, as metas de inflação, a coisa toda. A pergunta é: será que os petistas serão capazes de entender? Tenho cá minhas dúvidas. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu falo da parábola do filho pródigo para perguntar como é possível que alguém desperdice pela terceira vez a oportunidade de fazer o certo. E aqui eu vou ler só um trechinho, antes que alguém venha me questionar sobre essa coisa de Deus ter dado mais uma oportunidade a Lula e também sobre essa coisa de Lula ter sido eleito. Não importa se Lula está ocupando o trono de Babaçu pela vontade de 51% dos eleitores ou dos amigos do TSE e no STF. O fato é que por caminhos que nós, em nosso minúsculo entendimento da vontade divina, consideramos tortos, Lula é o presidente do Brasil neste momento. Até não ser mais. Gostou? Tem muito mais lá no site da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo está completando 104 anos. E como diziam os comerciais de antigamente, o aniversário é nosso, mas quem ganha é você. Clicando no link que você encontra na descrição deste vídeo, você tem acesso à nossa promoção de aniversário. Não é pouco não, 50% de desconto no plano anual. Já é assinante? Então considere dar uma assinatura de presente para alguém. Não é ainda? Mas o que é que você está esperando, meu Deus? Assine a Gazeta do Povo, aproveite e dê o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até amanhã! Esse é o momento de você assinar o jornal que tem coragem de defender a liberdade, a família e o nosso país. A Gazeta do Povo está completando 104 anos e vai garantir o seu acesso ilimitado. Comemore conosco. Assine a Gazeta do Povo em fevereiro e ganhe 50% de desconto. Acesse gazetadopovo.com.br.